Olha, eu vou dizer pra vocês que eu gosto muito de falar sobre o universo, sobre energia, sobre coisas positivas. E ela também gosta de falar sobre tudo isso. Tudo bem com você, Erika? Tudo bem, você? Ai, que Tudo bom bom? tá aqui, viu? Bom também de volta, você aqui no nosso programa, pra falar sobre... Tudo bem, vamos lá, 12 leis universais, mas hoje a gente não consegue falar de 12, Não né, dá. Erika? É muita coisa pra falar tudo de uma vez, né? Então, vamos escolher uma das que, na minha opinião, se a gente entender essa, a gente se conecta mais fácil com todas as outras. Porém, antes eu queria mostrar aqui na tela, vamos trocar inclusive, colocar as 12 leis, porque são muitas, são 12, e para as pessoas talvez entenderem um pouquinho, na verdade tem que se pesquisar sobre, tem que entender um pouquinho mais sobre tudo isso, né? Isso, a gente, até existe uma frase assim que a gente padece por falta de sabedoria e é mesmo, né? E essas leis, elas não são novas, né, Thiago? Então, se elas são leis universais, elas foram compostas juntas com a criação do universo. Sim. E a gente só sofre mais porque não sabe como elas funcionam. Então, imagina uma criança que não sabe como funciona a lei da gravidade, ela cai muito até aprender, né? E a gente sofre muito, às vezes, na vida por não compreender como que as leis, né, universais podem funcionar ao nosso favor, né? Eu acho que talvez as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre a lei da atração, né? Porque é causa e efeito é a mais também. falada, assim, né? Teve lá o documentário do Segredo, o livro. Sim. Mas aí as pessoas também falam, mas a lei da atração não funciona pra mim, por que que não funciona, né? Porque então, eu acho que as pessoas também querem tudo pra agora. E aí, assim, ó, a lei da atração, ela tá funcionando, só que a vibração é que tá errada, porque eu tô atraindo aquilo que eu não quero. É por isso que eu escolhi falar da vibração primeiro. Vibração. Isso. Essa é... Tá, e a gente precisa entender como que é essa energia, como que ela funciona. Tá, o que você quer fazer antes? Você quer falar um pouco da lei da vibração ou da energia, como que ela funciona? Qual que é a sequência? Pode ser da energia primeiro. Tá. Então, assim, ó, tudo tem energia. Todos nós temos energia. Então, talvez quem está em casa vai lembrar de algum momento que encostou na maçaneta ou em alguma coisa de metal e deu um choque, ou numa pessoa e deu choque em outra pessoa. A gente tem energia. A nossa mente, nosso cérebro, os pensamentos, eles têm conduções elétricas, que inclusive dá pra gente medir isso, né? Quantos hertz que cada pensamento gera. Então, a gente está o tempo inteiro emanando, como se a gente fosse fiozinhos assim espalhados, né? E o nosso pensamento, as nossas fibras nervosas, tudo isso está gerando energia. Partindo desse princípio, tudo que gera energia emite um sinal, como o sinal, por exemplo, da transmissão da TV, que está fazendo a nossa imagem aparecer lá na tela das pessoas que estão nos assistindo. Sim. Quando a gente entende isso, né, então a gente atrai semelhantes. Né? E aí é por isso que a lei da vibração, ela é como se ela fosse a semente, né, da atração. Tá. Então, eu atraio aquilo que eu vibro. Que eu vibro. E aqui a gente tem uma imagem, justamente, são essas ondinhas, São né? formas de representar. Então, por exemplo, lembra, não tem o número do canal, né? Então, ela é configurada por um número, para a gente achar lá no nosso controle. Sim. Então, a gente pode representar numeralmente. Mas se for olhar num aparelho que mede frequência, igual quando a gente mede, por exemplo, as ondas do batimento do coração. Eles fazem... Isso, o gráfico. Então, existem várias formas de medir e de demonstrar essa energia. Certo. E quanto mais a gente entende como a gente está vibrando, então... aquilo que a gente consegue medir, a gente consegue gerenciar. Isso é um princípio de administração, inclusive, né? Mas de nós mesmos. Então, eu estou vibrando agora. Qual é a minha vibração? E ela está atraindo o que para mim? Coisas boas ou coisas ruins? Tá. E aí, você já explicou um pouquinho de tudo isso. E aí eu queria, você até falou assim, como que a gente fala sobre a energia do dinheiro? Porque as pessoas têm isso, né? Como que eu faço para atrair mais dinheiro para mim? Como que isso tudo acontece, na verdade? Resolvi falar disso porque talvez seja aí justamente quando as pessoas, tanto no dinheiro quanto nos relacionamentos, né? As pessoas falam assim, mas eu fiz tudo certinho e deu tudo errado. Né? Ainda chega até o desespero das pessoas. O meu dinheiro, ele não vem, ele foge de mim, né? Mas eu fiz tudo certinho, escrevi o que eu queria atrair e atrair justamente o contrário. Porque o que importa não é o que a gente pensa, só com razão. É o que a gente está sentindo.
Então, pensa assim, que existe uma cadeia, uma sequência. Eu comunico algo, né? Falo, por exemplo, ou penso, então eu estou comunicando. Essa comunicação, ela gera um pensamento, né? Então, sei lá, as pessoas estão me ouvindo agora lá, elas estão recebendo essa comunicação e elas estão pensando. Estão processando isso. A partir desse pensamento, uma cadeia de sentimentos são gerados. O nome desse sentimento é o nome que a gente dá para a vibração que esse pensamento gerou. Então, medo, tristeza, alegria, são nomes que a gente dá para a nossa vibração daquele momento. Eu fiquei imaginando algumas situações, por exemplo, você está falando agora e a pessoa fala assim, eu queria tanto saber disso, mas nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo, pronto. Já tem um pensamento, já tem uma energia formada aí dentro. Porque aí é que a gente entende porque que realmente as pessoas elas querem mais dinheiro, no exemplo, né, que você citou, mas elas atraem mais dívidas. Porque mais dívida também é mais dinheiro, ao contrário, né? Porque eu gastei mais, eu gerei mais dinheiro em dívida e não em crédito. Então, eu tenho que ser muito específico naquilo que eu quero também. Só que se a raiz é o medo de ficar sem, eu vou ficar, a vibração é ficar sem. Então, eu até posso ganhar muito, mas sempre vou ganhar muito e gastar tudo e ficar sem de novo. Ficar sem de novo. Então, a nossa vibração, ela tem que gerar um sentimento de paixão. Sabe aquele sentimento gostoso, assim, de plenitude? E a nossa mente, ela desconhece real e imaginário. A gente aqui materializa as coisas e fala, isso é real, né? Mas na mente, não. Então, se eu penso, mas e se der tudo errado? Pronto, na mente já deu tudo errado. Ela só configura fora o que você... Como se fosse realmente um controle remoto, né? Sim. Então, a tua mente é o programador da tua realidade. E aí é que tá. Mas como que faz, né, para nossa vibração ser compatível com o meu desejo? E né? acontecer. E acontecer, e materializar. Se tornar concreto. Porque senão não adianta nada a gente só saber como deu errado, né? A gente tem que saber como dá certo. Então, a gente precisa fazer um movimento de quebra de onda, né? Então, a onda, ela tá negativa. Então, as vibrações negativas... Tem uma outra imagem de um funil, não sei se dá... Das emoções? A escala das emoções? Isso. Vamos ver a escala das então, emoções. Então, eu tô lá embaixo, na zona de vibração baixa, de tristeza, de medo, de ansiedade, de dívida, de preocupação, né? Essa. Isso. Então, as vibrações são baixas, elas vão subindo, tá vendo? O número delas, né? Sim. Então, amor, alegria, paz, iluminação estão lá no topo, lá na bocona do funil, onde a abundância vem pra minha vida. E às vezes a gente tá aqui embaixo. As pessoas estão se sentindo culpadas porque não devia ter comido, porque não devia ter comprado, porque não devia ter falado. E aí isso mantém a nossa vibração. Não dá para, por exemplo, atrair o dinheiro, e aí eu vou falar para vocês, que o dinheiro tem a mesma energia, ela vibra na mesma frequência da alegria. Olha lá onde está, lá em cima. Lá em cima. Nossa, né, eu vou falar com um desespero para você chegar até lá em cima. Como é que faz, né? Mas deveria ser tão gostoso chegar até ali e rápido. E daí a gente tem aquela, mas o dinheiro não traz felicidade. É justamente o contrário. Quando o seu espírito está alegre, ele vibra na frequência do dinheiro. É como se fosse uma cama elástica e você conseguisse pular lá em cima para alcançar o dinheiro. Quanto mais... Imagina você pular na cama elástica assim, triste, né? Agora você pula alegre, quanto mais alegre, mais alto, mais alto. E você vai alcançando, alcançando, alcançando. E aí a gente tem algumas estratégias, né, pra gente ajudar as pessoas a sair dessas zonas de culpa, tristeza, porque é igual um buraco negro, assim, né? Você vai olhando pro buraco, o buraco vai olhando pra você e não tem como sair daqui. Então, algumas terapias ajudam nisso, né? Pra ativar áreas mentais, porque todos nós temos todos os sentimentos. Ninguém veio faltando nada, tá? A menos que a pessoa tenha algum tipo de patologia cerebral, que de alguma forma, mas mesmo assim, né, a gente consegue ajudar de muitas formas. Então, a gente ativa ondas positivas que vão ajudando a pessoa a alcançar esses estados emocionais e repolarizando. Porque é como se fosse na nossa mente assim, Thiago, tudo aquilo que faz muito sentido fica numa pastinha da frente no nosso cérebro. Porque você vai acessando mais... o caminho fica mais livre, tá. né?
Então, eu preciso reconectar esses espaços, né, de vibrações mais altas para aquilo começar a ficar fazendo parte de um padrão de repetição. Risoterapia, contato com a natureza, as pessoas que têm animal de estimação, levar a sua criança interior para brincar, porque a criança é alegre por natureza, né? Sim. As pessoas, mas criança não tem dinheiro. Tem sim, a gente paga tudo para as crianças até elas começarem a trabalhar, elas não têm nem que se preocupar com dinheiro, né? Então, de maneira geral falando, Sim. né? Então, a abundância também é uma coisa livre no universo, só que o ingresso para acessar a abundância é vibrar na mesma frequência. Você sabe que eu acho tão interessante isso e as pessoas, só depois que as pessoas conseguem compreender isso de forma prática, de fazer isso, ir para a natureza, fazer uma coisa que gosta, sair da rotina, muda. E as pessoas só percebem isso talvez, ou talvez não consigam identificar que precisam disso porque estão nessa vibração muito baixa. E a pessoa está vibrando baixo e ela não está nem percebendo, porque o pensamento é automático. É automático. E aí fica um ciclo vicioso. Inclusive, assim, um dos hábitos mais nocivos, gente, é a reclamação, né? Então, quando a gente começa a perceber os nossos pensamentos, e as pessoas sofrem, de maneira geral, né? A gente sofre da síndrome do pensamento acelerado, porque a gente está sempre pensando 300 coisas ao mesmo tempo. Lá na frente. Rede social também ativa muito isso. Então, não só ter estratégias de coisas que melhoram a minha qualidade vibracional, como também diminuir questões que podem estar interferindo para uma piora do meu estado emocional. Aquilo que eu assisto. Assistam sob medida, gente. É um programa legal. Não fica vendo notícia ruim, não. Isso. É leve, é gostoso, você aprende muita coisa, você tem conhecimento, não é? Então, eu falo que as nossas escolhas são coisas simples, mas que vão melhorando muito o nosso padrão vibracional. E a gente se torna aquela pessoa gostosa de conviver. Fala assim, ficava a tarde inteira conversando com essa pessoa. É verdade. Senão a gente aquela pessoa fala, meu Deus, fulano chegou. Que saco, né? Chega murcho, assim, né? Mas é o padrão vibracional, não tem nada a ver com a pessoa, coitada. Ela nem percebe que ela tá assim, né? E ela tá sofrendo. Ó, temos 12 ainda pra conversar. Nós temos mais 11 agora. 11 agora, é verdade. Érica, sempre muito bom estar com você aqui, obrigado. Todas as melhores vibrações possíveis. Amém, pra você, sempre. meu amigo. Tá vacinada, né, minha filha? Tô vacinada, Eu também. graças a Deus. Gente, beijo pra vocês.